5 dicas para você conceder uma ótima entrevista à mídia. Um salve muito especial para você, seja bem-vindo, seja muitíssimo bem-vindo aqui ao canal. Hoje mais um conteúdo muito especial e se ainda não está inscrito, se você ainda não se inscreveu, não está inscrita, por favor, se inscreve agora. Mais do que isso, já deixa o like, tá? Você vai ver como vai valer a pena. Vamos lá então? 5 dicas para você conceder ótimas entrevistas à mídia. A primeira orientação, seja objetivo, seja objetiva, tenha objetividade. Eu tenho 17 anos de experiência mergulhado no universo da comunicação. 17 anos como repórter, eu posso garantir que uma das coisas que mais chateia, um dos aspectos que mais causa falta de paciência para o repórter é quando a gente se depara com um entrevistado extremamente prolixo. Um entrevistado que não consegue perceber, mais do que isso, ele percebe, ele não consegue transmitir objetividade no que ele vai dizer. Gente, a televisão, o rádio, o jornal, os portais, os meios de comunicação, eles não vão gravar 3, 4, 5 horas de entrevista com você. Eles vão querer a sua opinião, essa opinião de maneira objetiva, direta. Atenção, objetiva, direta. Pela terceira vez, objetiva. Nós queremos a sua opinião enquanto especialista de forma objetiva. Portanto, tenha objetividade nas suas respostas. Responda com um nível de objetividade que, ao final, quem te ouvir, no primeiro momento, o repórter, o jornalista, ele dirá, poxa, que entrevistado objetivo, mas não confunda objetividade com rapidez. Ser objetivo não é falar rápido, não é nada disso que eu estou me referindo. Eu estou dizendo para que você possa resumir a ideia de uma forma a ser compreendida por aquele que está te entrevistando. Por isso, a primeira orientação para que você possa conceder boas entrevistas, a primeira importantíssima, talvez uma das mais valiosas, uma das mais representativas, é que você tenha objetividade. Quando você não tem objetividade no seu discurso, é bem provável que você vai causar, no mínimo, falta de paciência. Principalmente porque os veículos correm demais, o tempo todo estão em movimentação. E se você vai para explicar que esse pincel é rosa, você vai defender uma tese de doutorado ou uma dissertação de mestrado, é bem verdade que isso não vai colaborar muito para o seu discurso na hora da entrevista. Deixe esses discursos mais longos, mais detalhados para ambientes apropriados. E eu falo isso com muita tranquilidade porque também sou professor de universidade. Então vamos detalhar, vamos aprofundar esse debate no ambiente acadêmico. Em público e na mídia, não. Objetividade. Fechado? Vamos lá. Segunda dica para conceder boas entrevistas: evite, por favor, evite termos técnicos e jargões. Os jornalistas, os repórteres, os profissionais de comunicação, eles sabem, eles sabem vários aspectos sobre muitos assuntos, mas o especialista é você. Você precisa detalhar para ampliar o repertório de conhecimento daquele que te pergunta, do repórter que te pergunta. Quando você usa termos técnicos e jargões focados e voltados para o seu universo, aumenta a possibilidade do repórter não te entender. Tá claro? Serei ainda mais objetivo. Ou seja, sem jargão, sem termo técnico. Fale para ser compreendido. Ponto. Porque dessa maneira, atenção, dessa maneira você vai conseguir falar enquanto especialista, opinar enquanto autoridade no assunto e ser compreendido. E certamente termos técnicos e jargões não ajudam em nada na hora de você conceder uma entrevista. Portanto, evite, tá bom? Vamos lá então? Olha aqui. Terceira dica, forneça material de apoio. Lembre-se, muitas vezes você vai conceder uma entrevista e o repórter chega diante de você, está batendo papo, seja para, independente do veículo, revista, portal, jornal, televisão, rádio.
Se ele vai conversar com você, forneça material para ele que de alguma maneira possa ampliar o conhecimento dele sobre aquele assunto que você domina. Tá? Vou dizer de uma outra forma para tornar tudo ainda muito mais claro. Entenda bem, compreenda. Se você vai conceder uma entrevista, vamos lá, você atua no universo do direito, tenho muitos alunos no universo do direito. Alunos ministros, alunos procuradores, alunos promotores, advogados, juízes, muitos. O direito, ele tem uma linguagem única e cada vez mais com o passar do tempo, isso dito pelos meus próprios alunos, cada vez mais simples para ser compreendido. Aquele rebuscamento de antes tem entrado em desuso, né? Preciso falar de maneira muito clara. Os advogados que me ouvem e os meus alunos sabem muito bem disso. Então, voltando, veja bem. Se você vai conceder uma entrevista e recebe um profissional ou está conversando com ele, já separa o material. Não separa um material de 30 páginas, não. Ele não terá tempo para ler. Separa um material muito objetivo, de uma lauda e meia, de 2 páginas, de 3 páginas, e envia. E diga, olha, tem um material complementar que vai te ajudar a compreender ainda mais. Quanto mais ele compreender o assunto que ele está escrevendo, melhor. Entende? Portanto, eu sempre sugiro, separe um material de apoio. Quando você vai conceder uma entrevista, você precisa se preparar, você precisa estudar. E paralelo a esse preparo, a esse estudo, você vai separar um material de apoio para ele. Ô Wendel, mas o repórter ou a repórter já não deveria saber tudo em detalhes, não? Ora, é claro que não. Se ele soubesse tudo em detalhes, ele iria transmitir se a sua entrevista. Consegue perceber? Ele é um profissional de comunicação. Ele não tem a obrigação de saber em detalhes, com o nível de detalhamento, com o nível de conhecimento que você tem. Ele precisa, claro, conhecer o assunto. Eu sempre recomendo isso aos meus alunos, esses alunos jornalistas. Eu sempre digo, olha, não compreendeu? Pergunte. Há um sentimento, às vezes, de ter vergonha de perguntar. Não, eu ainda muitas vezes hoje, quando vou fazer reportagens para televisão, quando eu não compreendo, eu pergunto 1, 2, 3 vezes para ter a exata convicção daquela informação que eu estou recebendo. E você, na condição de entrevistado, você deve ter a paciência para explicar. Por uma razão simples, reitero, lembro, você é o especialista. Eu, enquanto repórter, não sou. Então por isso é importante separar esse material de apoio e ter, acima de tudo, a paciência para explicar. Quarta orientação para você conceder boas entrevistas, olha aqui, nunca peça para olhar a matéria antes de ser publicada. Isso tem diminuído mais. Mas compreenda, o meio de comunicação tem um papel diferente da assessoria de imprensa. Uma coisa eu falo especialmente para você, que é uma autoridade, que exerce um cargo público, que exerce um cargo de destaque dentro da sua empresa, seja da iniciativa privada ou da empresa pública. Uma coisa é você pedir para ver, e é importante ver, ler as matérias que vão ser publicadas dentro da empresa, dentro do boletim eletrônico, dentro do jornal. Isso é uma coisa. Outra coisa, este pedido da veiculação interna você pede à sua equipe de comunicação, da assessoria. Outra coisa é você pedir para ver, ler, assistir a matéria antes de ela ser veiculada, antes de ela ser publicada. Isso é uma ofensa. Não pode, não faça. Guardadas as devidas proporções, é como se eu fosse me consultar com um médico, por exemplo, e na hora que eu estivesse consultando com o médico, eu dissesse, olha, mostra aí o seu CRM. Aliás, eu tenho a impressão que, quando você pergunta, mostra aí o seu CRM, o médico vai dizer, nossa, ele não confia não, por que ele está perguntando isso? No nosso caso, pedir para ver a matéria com antecedência é uma ofensa ainda maior. Tá? Não, simplesmente não. Compreenda, cada um jogando do seu lado. Você, na condição de especialista, na condição de autoridade, na condição de porta-voz, você transmite a informação, levando em consideração esses tópicos que eu estou fazendo referência, e de maneira clara, didática e objetiva. Isso é uma coisa. A outra é permitir, aliás, não permitir, porque você não permite. Você é porta-voz, você é entrevistado, você é autoridade. É você deixar que o meio de comunicação possa efetivamente publicar a matéria que ele estava apurando. Combinado? Então, olha aqui, quinta orientação. Muito cuidado com o off. Wendel, explica melhor o que é isso. Eu explico com o maior prazer.
Eu coloquei inclusive esse aspecto aqui como quinta orientação para que você possa conceder boas entrevistas, porque foi a pergunta de um aluno inclusive do universo do direito, um aluno procurador. Ele fez: Wendel, eu tenho alguns amigos jornalistas, alguns amigos inclusive que eu recebo em casa para a gente tomar vinho, por exemplo. Ótimo, você confia? Confia verdadeiramente? Sim. Sinta-se à vontade para você partilhar algumas questões em off. Agora, o que eu, Wendel, enquanto um profissional de comunicação, destaco, e mais do que isso, mais do que como repórter, como um professor de media training, eu sempre sugiro aos meus alunos que separem muito bem. Uma coisa são as suas atribuições profissionais, outra são as suas preferências de amizade. Porque às vezes, entenda bem, você está discutindo off com alguém, com um jornalista, com um profissional de comunicação, que tem como principal matéria-prima do trabalho a informação. Você entende? É como se você, vamos lá buscar uma analogia aqui, bem interessante. É como se você pegasse, imagina alguém obcecado por futebol. E aí, antes de começar a partida, você deixasse a bola com essa pessoa. E aí você dissesse: olha, a partida vai começar daqui a 2 dias. Fica aqui, você não pode nem fazer uma embaixadinha. É difícil, amigo. É muito complicado. Estou falando de maneira muito direta, muito objetiva, tá? Se eu estivesse na apresentação de um artigo científico, seria diferente. Mas aqui eu estou falando abertamente. Tenha muito cuidado. Saiba separar as questões relacionadas ao off dentro das suas atribuições profissionais e as questões relacionadas às suas preferências pessoais, às suas preferências de amizade. Separe tudo isso para explicar e responder a pergunta do meu aluno quando me questionou. Afinal, professor, eu devo ou não partilhar off? Eu, de maneira categórica, não partilhe off, porque dificilmente esse off continuará off. Ele vai se transformar em on. E aí certamente vai ser publicado. Tenha muito cuidado, muita cautela. Na dúvida, não avance. Na dúvida, não partilhe. Na dúvida, não divida uma informação privilegiada. É bem verdade, entenda bem. Esse é um outro aspecto, um adendo que eu vou partilhar agora. É bem verdade que às vezes é absolutamente comum um nível de confiança ser muito grande e nem precisa ser amigo entre jornalista e fonte. Aliás, a capacidade jornalística de um profissional é medida, acima de tudo, pela sua agenda. Primeiro, pelo que ele publica, com a seriedade e com o rigor de apuração necessários, mas, acima de tudo, com a sua agenda. Agenda de fontes. Você pode até liberar o off, desde que, dependendo da sua circunstância, dependendo da situação, dependendo do cargo que você tenha, você, claro, exija anonimato, tá? Certamente esse trato, essa relação do partilhar ou não off, entregar ou dividir ou não uma informação sigilosa, isso dá dissertações e teses maravilhosas. Dá aula de 3, 4, 5 horas. Mas eu não quero me aprofundar muito aqui. Eu só quero que você compreenda. Se não tiver confiança plena, não partilhe, porque você pode ter complicações. Tá bom? 5 orientações, 5 dicas para que você possa conceder uma boa entrevista à imprensa. E agora eu só quero pedir que você possa se inscrever aqui no canal. Deixa aqui seu comentário. O que é que você achou? Te ajudou? Pega esse link aqui e encaminha para alguém que pode te ajudar. Essa pessoa vai te agradecer. A gente se vê. Tchau!